Nós temos dito aqui que toda essa operação do STF é uma operação que tem um único objetivo. Não é o único, mas o objetivo fundamental é a manipulação do regime político brasileiro. Já o que o STF faz é uma manipulação. É ilegal, é inconstitucional. Você vê, o coitado do funkeiro, ele vai preso por apologia ao crime. Agora o STF passa por cima da Constituição, não vai ninguém preso. Qual será o pior crime? Falar bem do tráfico, se é que ele falou, também não sei, ou rasgar a Constituição Nacional. Né? E, curiosamente, essas pessoas que rasgaram e continuarão rasgando a Constituição Nacional estão julgando outras pessoas por golpe de Estado, que é uma ironia da situação toda. O objetivo disso tudo é o controle do regime político. Algumas pessoas muito ingênuas e que acreditam no regime político burguês dizem que isso daí é a defesa da democracia contra o fascismo ou contra os inimigos da democracia. Eles acham que um tribunal usurpar os poderes de todos os outros poderes da República, rasgar a Constituição, fazer o que dá na telha, prender pessoas sem causa, fazer julgamentos farsa, isso aí é a defesa da democracia. Se isso é democracia, a gente precisaria perguntar qual que é o oposto da democracia. Porque se isso é democracia, né, é exatamente o que é uma ditadura. Bom, o objetivo desse pessoal não é defender a democracia, logicamente, precisa ser muito bitolado para acreditar numa história dessa, mas é controlar o regime político. Né? Esse é o problema da burguesia mundial nesse momento. É importante dizer isso porque muita gente quer analisar as coisas isoladamente, um acontecimento aqui, outro acontecimento ali. Nós temos que pegar o conjunto da obra. O que está acontecendo no mundo? Eu vou repetir coisas que eu já falei, mas que eu acho que são fundamentais, apesar que tem uma coisa nova. O que está acontecendo no mundo é que a tal democracia já não se aguenta nas pernas. É um regime político falido, o regime democrático. E a burguesia que deu sustentação à tal democracia, porque só existe um tipo de democracia na sociedade capitalista, a democracia burguesa. Não existe democracia como se fosse... Teve uma época aqui que uns ex-stalinistas falavam na democracia como valor universal. Um cidadão escreveu até um livro, Democracia como Valor Universal. Quer dizer, segundo ele, a democracia seria como Deus. Existe fora do tempo e do espaço. Existe fora da luta de classes, é um valor universal. Né? O ser humano, o ser humano da época das cavernas e o ser humano do século XXI, ele teria a democracia como valor universal, assim como, né, para os cristãos, os 10 mandamentos têm um valor universal. Bom, logicamente que não existem esses valores morais universais, e a democracia não é um valor moral. A democracia é um sistema político. É um tipo de regime político, uma determinada forma de organização do Estado. E, portanto, ela é uma coisa histórica, que existe no tempo e no espaço. Né? Ela já é decadente há muito tempo. Mas agora nós entramos numa nova fase de decadência. A crise capitalista ela leva as massas, né, empobrecidas, maltratadas, sem perspectiva, a se rebelar contra o regime capitalista na forma do regime político. Né? Quer dizer,
essas massas aí empobrecidas, elas olham para a situação, elas não falam assim, o problema aqui é o capitalismo, essa é uma consciência que teria que vir depois. Elas olham e falam assim, o problema aqui é o governo, é a forma de governo, são os governantes, são os políticos e tudo mais. Que é uma percepção mais imediata da situação. Então, tudo aquilo que esses políticos pregam em nome da democracia está sendo rejeitado e o regime está sendo rejeitado. Curiosamente, até agora, tanto as oposições como as massas procuram atuar dentro das regras do jogo. Comparecem às eleições, montam partidos, etc. E, logicamente, o que acontece? Como o regime todo está em decadência, eles começam a ter uma grande projeção, uma grande popularidade, né? Uma grande audiência política. E a burguesia, nesse momento, olha e fala assim, o que para manter o controle da situação, não perder o controle para os nossos inimigos, é preciso demolir o sistema representativo. Nós não conseguimos mais, através desse método, dessa forma política, controlar o Estado. Então, nós estamos vendo aí as coisas que estão acontecendo em todos os lugares. Nós tivemos aí, por exemplo, na França, a prisão, né, da principal figura da oposição, que é a Marine Le Pen, tá? Que estava aí para ganhar a eleição. Ia ser praticamente impossível impedir ela de ganhar a eleição na França. O que abriria uma crise no regime imperialista francês sem precedentes, né? Nós tivemos também, né, e isso daqui é muito importante, é um caso muito importante, nós tivemos uma eleição em Portugal. Eu me lembro que na eleição anterior, nós falamos, olha aí, o Chega teve não sei quantos votos, a extrema-direita está comendo o regime por dentro. Os sábios de plantão falaram que não, que é um exagero, que você acha que a extrema-esquerda portuguesa não é nada, esse Chega não é nada e tal. Bom, chegou. E elegeram 60 deputados. É o maior partido de oposição. Passou na frente do Partido Socialista. O Partido Socialista ficou para trás, ficou na poeira, como se diz. Isso daí esse é um aspecto da eleição portuguesa, mas mostra que a burguesia está perdendo o controle totalmente do regime. Nós já tivemos o caso, nós temos o caso da França, nós tivemos o caso da Alemanha. Na Alemanha, é praticamente certeza que eles fraudaram a eleição para impedir, né, ou um crescimento muito maior ou até uma vitória da AfD, partido também de extrema-direita. Então, quer dizer, a situação do regime político burguês dito democrático é terminal. Eles vão, logicamente, tentar, mas não vão conseguir. Por quê? Porque não se trata, ao contrário do que a esquerda pensa, de um mero problema ideológico. Vários setores da esquerda pensam assim, a extrema-direita com discurso ABC, mentiras, isso, está corrompendo as massas que deveriam estar felizes, mas não estão felizes. Essa interpretação é absurda e totalmente equivocada. O problema é que, de uma maneira crescente, as massas de classe média, trabalhadores e tudo mais, enxergam nos partidos ditos democráticos a causa da sua desgraça econômica.
a popularidade da extrema-direita não vem do fato de que eles têm uma ideologia A, B ou C. Vem do fato de que, do ponto de vista econômico, o regime político burguês está caindo aos pedaços. Quando a gente vê a crise do macronismo, nós temos que lembrar que o Macron teve que enfrentar uma gigantesca mobilização popular dos chamados coletes amarelos, que as centrais sindicais chamaram greve geral. E essas centrais sindicais, elas se acovardam diante do governo Macron. Os estudantes franceses se mobilizaram. É isso que está por trás da crise. Na Alemanha, a mesma coisa. Na Alemanha, a situação econômica é dramática. Em Portugal, na Europa inteira. Nos Estados Unidos, eu falei aqui, fizeram uma pesquisa de que mais de 60% dos norte-americanos não conseguem ter uma vida normal, quer dizer, suprir as suas necessidades fundamentais de existência. 60% no país mais rico do mundo. Esse 60% é o que explica a ascensão do trumpismo. Isso, logicamente, que é aliado a vários fatores políticos que surgem dessa mesma causa. Então, quer dizer, o que nós temos aqui é um colapso do capitalismo, que está sendo capitalizado pela extrema-direita, porque a extrema-direita aparece diante das massas como sendo o partido antissistema. Nós já havíamos feito essa caracterização tempos atrás. Agora está mais do que caracterizado. Por exemplo, a AfD é contra a guerra na Ucrânia. A população alemã é contra essa guerra também. Esses partidos são contra a União Europeia, que é um sistema dominado pelos bancos europeus. Então, a crise é uma crise do capitalismo. Aí a grande pergunta é, por que a esquerda não capitaliza essa crise? Por que é a extrema-direita que cresce? É a extrema-direita que cresce por dois motivos fundamentais. O primeiro e mais importante de todos, de longe mais importante, é que a esquerda nesses países, em todas as suas versões, elas estão atreladas ao regime político. Elas defendem, em alguma medida, o regime político existente. E, de um modo geral, os esquerdistas eles podem até criticar, falar mal do capitalismo, etc. e tal, mas eles apoiam a política imperialista numa série de coisas. O identitarismo. O identitarismo provoca nas massas uma repulsa muito grande. É uma coisa minoritária. A esquerda não percebeu isso, até porque a esquerda é minoritária também. Aí eles defendem a política migratória dos governos burgueses na Europa, a pretexto de defender os migrantes. Eles não criticam essa política, eles não denunciam essa política migratória, que é uma política de rebaixamento salarial. Né? Quem denuncia essa política migratória é, por exemplo, o Trump. O Trump, ele começou a dificultar a vida das empresas que estão no México. Né? Eu mencionei aqui o sindicato metalúrgico de automóveis, eles apoiaram parte dessa política. E eles falaram, deveria haver uma sanção para as empresas norte-americanas que vão para o México por pagarem salários menores no México do que nos Estados Unidos, que é uma proposta, né, revolucionária. Um sindicato combativo deveria ter essa proposta. Você vai para o México? Tudo bem. Mas você vai pagar no México o mesmo salário que é pago ao trabalhador norte-americano. Porque se nos Estados Unidos é tanto, lá tem que ser tanto.
Senão você está explorando a mão de obra escrava. Mas a esquerda nunca fala nada contra isso, porque a política seria da extrema-direita. Não é verdade. Né? Esse sindicato mostrou que você pode ter uma política combativa, classista, contra a transferência de empresas para o México. Né? O pessoal que entra nos Estados Unidos, por exemplo, deveria ter garantia de que o salário vai ser X, de que ele vai ter assistência médica, tudo. O que tornaria, né, essa mão de obra tão cara quanto a mão de obra norte-americana. Porque senão, não é que isso daí é um benefício para o imigrante. É uma exploração abusiva da pessoa. A pessoa não fala nada disso. Bom, isso nos leva ao segundo aspecto da eleição em Portugal, que é o seguinte. A esquerda portuguesa ela está dividida em dois partidos. O Partido Comunista, que é o velho Partido Stalinista português, e o partido tipo Nova Esquerda, que é o Bloco de Esquerda. O Partido Comunista, como ele tem uma origem stalinista, ele é menos, ele não é totalmente, mas ele é menos identitário, ele tem menos essa feição, né, da esquerda tipo PSOL. Até porque ele é um partido, né, que tem uma longa relação com a classe operária portuguesa. E, logicamente, se eles têm uma relação com a classe operária portuguesa, eles levam em consideração o que os operários estão pensando e evitam, né, os piores absurdos. O Bloco de Esquerda não. O Bloco de Esquerda é estilo PSOL. É um aglomerado ali de grupos, né? Pois bem, o Bloco de Esquerda foi varrido do mapa. Perdeu todos os deputados que tinha, menos um. Veja que o Bloco de Esquerda, junto com o Partido Comunista, já coisa de 10 ou 12, 15 anos atrás, eles formaram a base de sustentação do governo Partido Socialista. Quer dizer, era uma formação política importante no sistema parlamentar português. Pois eles vêm perdendo o voto e agora perderam tudo. Por quê? Porque aqui acontece o seguinte: se o Partido Democrata norte-americano é identitário, e o identitarismo é uma política impopular, o Partido Democrata é um partido muito rico. Compra pessoas, arruma emprego para um monte de gente, né? Financia ONGs, controla importantes órgãos da imprensa. Quer dizer, é uma força material em si, que essa força material ela consegue, né, reduzir o impacto da impopularidade da sua política. Agora, a esquerda, que é um carrapato do Partido Democrata, não tem essa força. Então, a política, a repulsa à política desses partidos atinge a esquerda de uma maneira particularmente violenta. Essa nova esquerda ela está em crise em toda a Europa. O único partido que escapou relativamente, a gente precisa ver como é que a coisa vai se desenvolver, é o partido do Mélenchon, França Insubmissa. Por quê? Porque o Mélenchon, ele percebendo o perigo, ele adotou uma série de posições que não são típicas da nova esquerda. Por exemplo, diante da prisão da Le Pen, ele falou que ele é contra. Falou, a extrema-direita tem que ser derrotada na política, não nos tribunais. Então, quer dizer, é um partido identitário? É. Mas não é tão... Né, ele não sobrevive exclusivamente da política identitária. Ele quase foi para o saco também na última eleição. Ele se associou com o Partido Socialista
e sofreu um golpe político do Partido Socialista e do Macron, que não foi suficiente para derrubar o partido, mas que foi ruim, foi ruim. Né? Ele se mantém também porque a votação da Frente Popular, encabeçada pelo Mélenchon, foi muito boa. Então isso daí dá uma sustentação. O pessoal olha e fala, não, tem potencial eleitoral, pode ganhar, né? Podia ser primeiro-ministro, essa coisa toda. Mas é um caso excepcional. Em outros lugares, o que a gente vê é que vai se levantando uma esquerda que é anti-identitária, anti-nova esquerda. Né? Na Alemanha, por exemplo, nós já citamos várias vezes, tem o caso da Wagenknecht. Teve uma votação muito boa. Foi roubada na eleição. E é uma esquerda que não é estilo nova esquerda. Na Inglaterra, há vários agrupamentos, né, que não são estilo nova esquerda. O George Galloway, né, e até o próprio ex-líder do Partido Trabalhista. É uma esquerda que é anti-imperialista. Né? O Galloway, por exemplo, ele tem um programa na Press TV do Irã. Ele defende a Rússia, ele defende o Irã, ele é anti-imperialista. A posição dele é claramente anti-imperialista. Defendeu com unhas e dentes a Palestina. Né? Então, nós estamos assistindo aqui uma liquidação dessa esquerda. Né? A eleição de Portugal ela mostra muito bem isso. Se a esquerda quiser ter futuro, tem que se separar dessa chamada nova esquerda, tipo o PSOL. Né? O PSOL no Brasil também está caindo aos pedaços. Né? É um partido que perdeu totalmente a personalidade, está no governo do PT, uma parte discorda disso, é uma crise total. Bom, então, diante dessa situação, o problema da burguesia é como manipular a situação para manter o controle do Estado. E é esse o problema que está em pauta no Brasil. Todo esse julgamento do Bolsonaro, né, o problema das redes sociais e tal, é uma preparação da eleição de 2026. A luta contra o fascismo é apenas uma cobertura, uma máscara para ocultar o verdadeiro rosto da operação.